Antes que nada, devemos ter um grande amor. Amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Isso deveria ser algo que deve estar colocado ante nós diariamente. Vemos em Deuteronômio capítulo 6, é algo que deveria ser escrito nos dintéis da nossa casa. Que quando salgamos e entremos, que seamos constantemente lembrados de que a grande coisa que devemos fazer é amar ao Senhor nosso Deus. Que quando tudo vai à raiz básica de todas as coisas, tenho que amar ao Senhor meu Deus e tenho que lembrar-me dele. Se me deve lembrar de que isto é o que eu tenho que fazer, tenho que ter um grande amor e por outro lado tenho que ter uma grande paixão. Escutamos a Mateus 6,33 que, como ele resume tudo, que busquemos seu reino, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Que distintos seríamos nós se só esses dois versículos seriam tomados seriamente. Se somente esses dois versículos fossem trazidos diante dos nossos olhos 2 ou 3 vezes durante o dia. E como disse, não é verdade que você e eu podemos passar semanas sem ser lembrados das coisas mais importantes da vida cristã? As coisas que eu mesmo em pessoa, Deus fez para nós, são esquecidas em meio da nossa atividade e nas nossas ocupações. E todos o que nós fazemos, devemos fazer porque é a vontade de Deus e porque traz glória a Deus. Ainda há o trabalho de mais pouca importância. Algo que frequentemente eu me pergunto: quando foi a última vez que você tomou um copo d'água para a glória de Deus? Você se saboreou um copo d'água para a glória de Deus? Quando você tomou sabendo que é um presente de Deus, que vem dele e tem que ser de volta a ele em louvor, em um sentido temos que ser lembrados dele cada vez que pensamos, cada vez que olhamos para as nossas mãos e pés, cada vez que nós tentamos qualquer esforço, nós temos que fazê-lo para a glória de Deus. Não ha havido uma época nunca na minha vida num que eu tenha amado a Deus realmente como Ele deveria ser amado. E não tenho tido nunca na minha vida uma época onde eu esteja glorificado a Deus como Ele deveria ser glorificado. Você vê, muda todas as coisas. Agora, não se trata somente de obedecer alguns pontos legalistas que você deve marcar e dizer: veja, porque eu obedeço, eu sou um homem justo. Mas a santidade, quando se chega a ela, é a separação das coisas que desagrada a Deus, com o fim de ser apartado para a pessoa de Deus. Estimar a Deus sobre todas as coisas, infinitamente sobre todas as coisas, seu valor, e viver de acordo com essa estimação. De modo que, como homens e mulheres, nosso objetivo é aprender e crescer nessa verdade. E tudo quanto nós faça deve ser feito para a glória de Deus. Eu tenho conhecido homens no mundo que não somente estavam consumidos por paixões, mas estavam controlados por elas. Homens que são controlados por uma paixão singular. Vou te dar um exemplo perfeito. Está por ocorrer nesses meses aí, são as Olimpíadas. E quero falar disso agora como um exemplo. Há homens que desde que tinham 6 anos não têm feito nada a não ser correr uma carreira de 100 metros. Cada dia da sua vida, desde que tinham 6 anos de idade, eles têm ficado sem dormir muitas vezes, têm ficado sem passatempos, têm ficado sem vidas, sem citas, sem absolutamente nada, por um propósito só: dedicar-se para poder correr uma carreira de 100 metros e ganhar uma medalha. Não é verdade? Observe o que fazem os ginastas. Eles são realmente tremendos. Muitos deles, desde que tinham 13, 4 anos de idade, tudo o que têm feito é comer e dormir nesta paixão. E então agora estamos nós aqui,
Irmãos, não é uma medalha de ouro que vai ser pendurada no nosso pescoço, ou uma coroa de laurel que vai ser colocada na nossa cabeça, que somente durará um dia. Mas você e eu, somos chamados para ser controlados por uma paixão singular, o fazer a vontade de Deus, por uma coroa que não perecerá nunca. Devemos lutar para estar no centro da vontade de Deus. E outra coisa que Ele tem nos dado, não somente um grande amor, uma grande paixão, mas também tem nos dado uma grande comissão. Olha, irmãos, não fomos feitos para que nós possamos viver como a maioria dos homens, mas fomos feitos para lutar. Fomos feitos para trabalhar, fomos feitos para conquistar, fomos feitos para nos entregarmos às coisas eternas. Adão recebeu o mandato de Deus para ir e submeter e corrigir e colocar todas as coisas da criação em harmonia na vontade de Deus, para fazer seus governos, suas coisas no contexto da vontade de Deus. Mas agora nós vivemos num mundo caído, que vive em escuridão e morte. O reino do mal, ele se esparciu rapidamente através de toda a terra, mas nem você nem eu fomos chamados a brincar videojogos. Nós fomos chamados para nos assentar frente à televisão, estar metidos em redes sociais. Não fomos chamados para darmos a trivialidades e coisas semelhantes. Fomos chamados para o avanço do reino, para viver por uma paixão, para lutar por ele, e para somente, de vez em quando, deixar cair nossas espadas e buscar umas sonrisas. Ah, mas eu quero lutar! Eu não quero comodidade em si, não quero descanso em Sião, porque o reino de Deus é construído não por aqueles que com muito descanso em Sião, mas por aqueles que saem pelas ruas, pelas praças a lutar. E as armas das nossas batalhas não são carnais, são poderosas. Oração, intercessora, proclamação do Evangelho, o amor sacrificial, santidade. Homens, levantem-se, homens, hagam aquilo que foram chamados para fazer, sejam fortes e valentes, mas saibam que vai lhes custar. Posiciona-te ao lado de Jesus Cristo e a sua causa, e observa o diabo vindo em trás de você, sarandeando você por dentro e por fora. Mas sobre isso se trata a guerra. Assim que Ele tem nos dado uma grande comissão, de ir de um lado a outro pela noite, falando, dizendo, há um lugar nesta terra onde Ele não é adorado, não posso dormir. Há um lugar onde Jesus não é adorado, há um lugar onde a bandeira de Sião da salvação não está levantada. Foi para isso que fomos feitos, para deixar de lado nossas pequenas causas temporais, passatempos, e para nos entregar a nossa única grande batalha. E então, se prescindimos esses princípios básicos, coisas difíceis, o fim de saltar, ir afora e fazer algo culto e grande, é onde nós provamos a nós mesmos que somos hipócritas. Qual é o rasgo mais importante do homem? Será que é o talento? Claro que não. Alguns dos homens mais talentosos do mundo são autodestrutivos e, além disso, destroem a outros. Que necessita tua esposa? O que necessita o teu filho, teus filhos? Que precisa a tua cidade e teu bairro, o mundo de você, precisa semelhança de Cristo. Por isso temos que lutar. E isto rompe meu coração. Algumas vezes não gosto de conferências, não gosto de dar, muitas vezes, responder perguntas e respostas, quando muitas vezes eu só quero
Eu só quero me parar e dizer: suficiente. Suficiente com isso. Eu já tenho mais verdade do que eu sei de como obedecer. Eu não somente quero saber, aprender, mas quero mudar. Mas não quero mudar só naquilo chamado nível espiritual, ter um nível público ou ter uma pregação melhor, mas eu quero mudar nos compartimentos íntimos do meu coração. E ainda seus pensamentos, a expressão mais profunda de quem é Ele, e foi seu desejo que fôssemos de acordo à vontade de Deus, o homem mais poderoso e livre desta terra, aquele que se fez escravo por um amo perfeito. Onde há estado equivocado Deus? Onde Ele te enganou? Vida alguma vez, quando você ouviu Ele e obedeceu Ele, e que Deus te enganasse de alguma forma? Mas nunca aconteceu isso. Mas quantas vezes você seguiu seu próprio caminho e se enganou com as suas próprias ideias? Sempre. Por que não? Isto extremo é deliberado. 1 de Timóteo 4, 7 e 8. Mas nada tenhas que ver com as fábulas profanas próprias e velhas, mas bem disciplina-te na piedade. Agora aqui tem uma pergunta muito importante. Veja só, quando eu vou a um atleta olímpico, eu observo ele, é óbvio, o que ele come, o que ele bebe. Se acorda cedo de manhã, treina, vai treinar, vai ir para a escola, volta, treina um pouco mais, come bem, vai dormir cedo, acorda cedo, lê jornais do seu deporte preferido. Ele está trabalhando constantemente para ser melhor, e isso é algo muito admirável. Mas olhe agora o que diz aqui: disciplina-te na piedade. E novamente, quero colocar isso onde possamos entender. As pessoas que mais observam a tua vida deveriam tomar 2 passos positivos da tua vida para crescer na piedade. Eu não posso te dizer com quantos homens posso estar que tem me falado a respeito aos seus pais ou familiares e me dizem: sabes, olha, o meu pai foi, muitas coisas boas, mas o que ha tido maior impacto em mim é que cada manhã, antes que o meu pai, o meu familiar se levantasse, arar, ou trabalhar, ou fazer isto ou aquilo, eu via ali, diante da palavra de Deus, estudando a palavra, via ele orando, ouvindo tantos testemunhos. Eles puderam observar os seus pais ou familiares piedosos, e apesar de que eles tinham os falhos, eles diziam: papai era sério, meu familiar era sério a respeito a se disciplinar na palavra. Homens e mulheres, temos que crer nisto, como se nossa vida dependesse disso, porque posso assegurar que se depende, e não somente a nossa vida depende disso em grande maneira, mas também a vida das nossas famílias depende disso, do estudo da palavra. Escutem-me. Quanto seguido você clama a Deus por manifestações mais grandes do Espírito de Deus na tua vida? 2 coisas sobre o Espírito Santo. Um é que devemos estar pedindo por uma manifestação mais grande do poder do Espírito em nossa vida. E devemos ser cuidadosos ao mesmo tempo, caminhando sobre cascas de ovos para não entristecer o Espírito Santo. Que precioso tesouro! Que não entristezcamos. Agora, estes são só alguns princípios que pensei que poderiam lhe ajudar, porque esses princípios ambos têm me machucado, mas me ajudaram.